comigo aqui no Salmo 23, é o texto que eu escolhi para a nossa meditação de hoje. O pastor do Salmo. É o título que eu coloquei para a nossa mensagem de hoje. Salmo 23 diz assim, é um salmo escrito por Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acho que todos vocês conhecem esse verso de cor, e muitos de vocês conhecem o salmo de cor, né? É um salmo lindo. Ele, o Senhor, né, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quem sabe depois da oração do Pai Nosso, esse seja o texto mais conhecido da palavra de Deus. Um salmo lindo, né? Conta-se que numa ocasião, numa cerimônia pública, ali estava um ator e ele foi convidado, no início dessa cerimônia, para fazer uma abertura da mesma. E ele, aproveitando-se da oportunidade, recitou esse salmo que eu acabei de ler. Com sua bela voz, com sua inflexão de voz, com as pausas respiratórias no momento correto, quando ele terminou o salmo, a multidão estourou em aplausos. Todo mundo aplaudiu a bela interpretação que o ator fez do Salmo 23. E quando as palmas, os aplausos silenciaram, esse ator convidou um senhor, já idoso, sentado aí na primeira fila, para que ele viesse à frente. E ele veio. E aquele senhor já idoso, com a voz já não tão forte e vibrante como na juventude, mas com muito sentimento, ele também recitou o Salmo 23. E conta-se quando ele terminou de recitar, não se ouviram ali aplausos, mas se perceberam, no silêncio do auditório, lágrimas. Lágrimas de emoção. O ator tomou o microfone mais uma vez e deu a seguinte explicação. Vocês percebem a diferença das reações? Os aplausos e as lágrimas? Esse senhor idoso é meu pai. Eu andei nos caminhos de Deus por muitos anos e hoje eu estou afastado. E a diferença das reações é porque eu conheço o Salmo do pastor. Mas o meu pai conhece o pastor do Salmo. Eu, quando vi essa ilustração, eu achei muito interessante. E eu queria começar a nossa conversa de hoje perguntando para você: você conhece o Salmo do pastor? Talvez até de cor? Mas você conhece o pastor do Salmo? É uma pergunta muito delicada, né? Muito interessante de ser feita. Você conhece o pastor do Salmo 23? Eu espero que em nossa conversa de hoje nós possamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, não do Salmo do pastor, porque talvez você já até o saiba de cor, mas do pastor do Salmo. E eu queria aqui levantar com você algumas questões. A primeira delas, quantos anos são necessários para a formação de um pastor? Quantos anos? Davi consegue, no Salmo 23, resumir em 6 versos o ministério de um pastor. Em 6 versos apenas. E só a eternidade será grande o suficiente para nós agradecermos ao bom pastor tudo que ele fez por nós nessa vida. A primeira pergunta, o primeiro tópico que eu queria responder com vocês hoje é o seguinte: quando é que o Salmo 23 foi escrito? Quando? Você pode pensar, pastor, o Salmo 23 foi escrito quando Davi era pastor. Quando ele cuidava dos rebanhos de seu pai, Jetro.
Jetro não, né? Jessé, né? Jetro era o sogro de Moisés, né? Quando ele cuidava dos rebanhos do seu pai Jessé. Talvez ali, sentado debaixo de uma árvore, ou na encosta de uma montanha, ou debaixo de um céu estrelado, enquanto todas as ovelhas dormiam tranquilas, ele tenha composto o salmo. Pode ser. Talvez você pense, não, pastor, o salmo foi composto quando Davi era rei de Israel. Porque agora, quando ele se assentou no trono e ficou sob sua responsabilidade, milhares de pessoas, então ele sentiu na pele o que era ser de fato um pastor. Não de ovelhas agora, mas de gente, de pessoas. Em que momento o salmo foi escrito? Quando Davi era pastor e cuidava das ovelhas? Quando era rei, estava no trono em Jerusalém e tinha uma multidão para liderar? As reflexões que eu trarei para vocês hoje, eu as devo ao meu amado professor, doutor José Carlos Ramos. Ele que apresentou esse tema de forma maravilhosa para nós, em certo momento. E ele dizia assim, que ele preferia acreditar de que Davi tenha escrito esse salmo já na sua velhice. No final da sua experiência. Porque lá no final da experiência de Davi, depois de ter passado pelos campos, depois de ter passado pelo trono, depois de ter vivido inúmeras situações, Davi tinha uma visão mais clara da misericórdia de Deus. Ele já havia passado por tantas experiências. Está lembrado do adultério com Betseba? Está lembrado do homicídio, ao colocar na linha de frente Urias, o esposo dela? Está lembrado das vezes que ele teve que fugir do rei Saul para salvar sua vida? Está lembrado das batalhas que ele teve que enfrentar? E como Deus poupou sua vida? Então eu imagino que no final da sua carreira, já na velhice, olhando para trás, para toda a sua experiência, para tudo aquilo que ele havia passado, e para a forma miraculosa e maravilhosa com que Deus havia cuidado dele, Davi tem escrito o Salmo 23. Eu penso que foi nesse momento também. Davi fez uma retrospectiva da sua vida, apresentando tudo o que Deus representava para ele nesse momento. O Salmo fala de salvação, mas salvação numa palavra, contentamento. De fato, salvação não é isso? Salvação é isso, é contentamento. Eu queria analisar um segundo aspecto agora. Primeiro falei de quando o Salmo foi escrito. O segundo aspecto, a posição do Salmo. Ele está entre o 22 e o 24. Ué, pastor Arilton, isso é lógico. O 23 tem que estar entre o 22 e o 24. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o Salmo 22 é um salmo que apresenta o Messias sofredor. E o Salmo 24 é o salmo que apresenta o Messias glorificado. Entendeu? Olha para o Salmo 22 aqui, por exemplo, na sua Bíblia, e olha comigo o versículo 7. O Salmo 22, 7 diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Está lembrado desta oração do Salmo 22, verso 1? Quem é que a fez? Cristo. Aonde? Lá na cruz. Olha para o verso 16 do Salmo 22. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Está claro para você que esse é um salmo messiânico? E tudo aquilo que aconteceria na cruz, o fato das pessoas menearem a cabeça, o fato das pessoas criticarem, dele estar entre dois salteadores, das pessoas duvidarem dele, das pessoas crucificarem, traspassar as mãos e os pés, das pessoas lançar sorte na túnica, estava tudo profetizado no Salmo 22. Agora vai para o Salmo 24. O Salmo 24
apresenta o momento que Cristo é recebido na glória. Ele pode ser chamado do Salmo da entronização de Cristo. E o verso 7 diz assim: levantai-vos, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Vem a pergunta. O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor, forte nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Você percebe que esse salmo é um antífona? E ele foi cantado assim. Quando Cristo estava voltando para os céus, e os anjos, que ficaram privados da sua companhia 33 anos, o grande general que se encarnou, se fez homem, foi à terra para salvar o homem, estava voltando. Os anjos dos céus, por 33 anos, acompanharam o ministério terrestre de Jesus. Agora ele voltava para casa. E quando Cristo se aproximava, um séquito de anjos o aguardava. E parece-nos, por esse salmo, que eles estavam divididos em dois grupos. Aí um grupo cantava assim: levantai-vos, ó portas, ou portais eternos, levantai-vos para que entre o Rei da Glória. Eu gosto muito desse salmo. Os anjos cantavam para que as portas do céu se abrissem, para que o Rei da Glória entrasse. Aí um outro grupo de anjos dizia assim: mas quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E eles perguntavam, eles sabiam quem eram. Eles perguntavam apenas para poder ouvir novamente. E os outros anjos cantavam: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eles perguntavam: mas quem é o Rei da Glória que vai entrar? E eles respondiam: é o Senhor, soberano, forte nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E por que ele é o forte nas batalhas? Porque ele voltava da terra, da maior batalha que poderia ser travada. O Deus que se fez homem enfrentou as hostes do mal, Satanás e todos os seus demônios. E ele venceu. Ele venceu por todos nós. Ele venceu por mim e venceu por você. Se ele não tivesse vencido, nós não teríamos esperança de vida eterna. Hoje nós não estaríamos aqui conversando sobre Bíblia, estudando o Salmo 23. Nós não estaríamos. Por quê? Porque nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas glorificado seja o nome de Cristo. Ele venceu. Ele nos dá uma segunda chance. E eu e você temos, nesse sábado, uma segunda chance. Nós temos agora uma segunda chance. Então, os anjos diziam: levantem-se, portas, deixe o Rei da Glória entrar. E o Rei da Glória entrou. Então, eu quero voltar ao ponto do meu sermão, a posição do Salmo, entre o 22 e o 24. Porque no Salmo 22, o Cristo é o Messias sofredor. No Salmo 24, ele é o Rei da Glória, o poderoso nas batalhas que é recebido no céu novamente. Então, entre o sofrimento do Messias e a sua coroa, a sua entronização, está o Salmo do pastor. Então, para que ele pudesse ser o nosso pastor, ele veio a essa terra, sofrer as nossas dores, enfrentar as nossas lutas, viver aquilo que nós vivemos, para poder ser um bom sumo sacerdote, alguém que nos compreende, alguém que fosse tentado como nós somos, em todas as coisas. É por isso que Cristo, ao vir essa terra e ao se encarnar, ele veio assumir a nossa culpa. Os seus pés calcaram os cruéis espinhos da vida para tornar mais fácil a nossa passagem. Eu gosto muito de um texto do meu livro preferido, depois da Bíblia, que se chama O Desejado de Todas as Nações. E se você não conhece, vá aqui na internet e procure O Desejado de Todas as Nações, Ellen G. White é a autora. Nós, adventistas, acreditamos que essa mulher é uma profetisa. Aqui no meu canal tem um vídeo. Aliás, tem uma série sobre ela, que pode te ajudar a compreender mais esse assunto. Mas ela escreveu assim, no Desejado de Todas as Nações: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela sua justiça, da qual nós não tínhamos parte. Ele sofreu a morte que nos cabia, para que nós recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras,
fomos sarados. Eu amo esse livro. Ele mudou minha vida. Leia, você vai gostar. Cristo, para ser o nosso bom pastor, teve que suportar a cruz. E antes que ele fosse glorificado nos céus, ele passou por todas as provas para poder ser o Deus empático que ele é, para entender você. Então a posição do Salmo, ela é muito importante. Entre o sofrimento e a glorificação está o Salmo do pastor, porque ele veio para se tornar um de nós. E antes de entrar nos portais celestes, ele teve que entrar nas portas do inferno e experimentar tudo o que nós experimentamos. Maravilhoso isso. Eu não sei que luta você está passando, qual tem sido as suas dificuldades, mas nós temos nesse Cristo maravilhoso, o nosso supremo pastor. Há um terceiro elemento na mensagem de hoje que eu queria abordar com vocês. Além da data da escrita do Salmo, da sua posição entre o 22 e o 24, tem a estrutura do Salmo. E o Salmo está estruturado em duas partes, dos versos 1 a 4 e depois o versos 5 e 6. Dos versos 1 a 4, Cristo é o nosso pastor. E dos versos 5 e 6, ele é o nosso anfitrião. O Salmo 23, nesse caso, ele é a soma do Evangelho. Como disse Paulo em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus. Dos versos 1 a 4, Jesus é apresentado como pastor. Ele deixa sua casa lá nos céus, como diz aquele hino antigo, né? Vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor sofreu, a morte suportou por mim. Ele deixou o seu palácio e ele veio morar com as ovelhas. Ele veio para o nosso aprisco. Você já ouviu falar na palavra aprisco? Talvez você ouça mais comumente curral, né? No Brasil você chama curral, onde o gado à noite se reúne para dormir, onde se prende os bezerros, né? Para no dia seguinte tirar o leite das vacas. Mas aprisco era o local onde as ovelhas eram guardadas à noite. E nos tempos da Bíblia, o aprisco não tinha porta. Então, o fiel pastor colocava todas as ovelhas para dentro e depois, como não tinha porta, ele tinha que se deitar à porta do aprisco. E por que ele se deitava aí? Porque se algum animal selvagem, feroz, quisesse entrar para comer as ovelhas, tinha que passar por ele. E se alguma ovelha pensasse em sair, lá estaria o pastor para impedir. Então, Cristo veio para ser o nosso pastor. E agora, ele se deita na porta. É por isso que ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Todos têm que passar por ele. Então, Cristo é o pastor que veio cuidar do seu aprisco. Se quisermos usar a linguagem de Lucas capítulo 15, a parábola que Jesus contou da ovelha perdida, ele é o bom pastor que veio buscar aquela que havia perdido. E o nosso planeta, em todo o universo, é esta ovelha que se perdeu. É a ovelha perdida. Agora, dos versos 5 e 6, Jesus deixa de ser o pastor e se torna o anfitrião. Por quê? Porque a ovelha, ela é transferida para a casa do pastor. O Salmo termina dizendo, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A ovelha vai habitar com o seu Senhor. Isto é salvação. O pastor veio morar com nós para que nós, suas ovelhas, pudéssemos morar com o pastor. Em realidade, o desejo de Deus sempre foi morar com o seu povo, né? Quando Deus fez o jardim do Éden, ele plantou, diz a Bíblia, o jardim e colocou nele Adão e Eva. O jardim era o primeiro santuário nessa terra. Era o local que Deus queria habitar. E você vê ali que na viração do dia Deus vinha para visitar Adão e Eva. Então Deus sempre quis morar com o homem. Infelizmente, por causa do pecado, o homem teve que ser expulso. Mas Deus não desamparou o homem, não o abandonou. O que Deus fez? Moisés, façam para mim um santuário, lá em Êxodo 25:8. Eu vou morar no meio de vocês. Então, o santuário ensinava que o grande desejo do Pai é morar com seus filhos, com suas criaturas. E o Salmo 23 diz que o bom pastor veio para morar com todos nós. Para quê? Para que nós, ovelhas, tivéssemos o direito de agora um dia irmos morar com ele. Então, dos versos 1 a 4, Jesus é o pastor, mas nos versos 5 e 6 ele é o anfitrião.
É por isso que aqui no Salmo 23, verso 5, diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor prepara uma mesa. Ele unge a nossa cabeça com óleo. Ele nos está recebendo em sua casa. Uma mesa linda, preparada, para receber a todos nós. Ah, como é bom você se sentar numa mesa bonita, né? Onde você percebe ali aqueles alimentos gostosos, que só de olhar enche a boca de água. É isso que Deus está fazendo para mim e para você. Ele está preparando uma mesa. Ele disse isso, né? Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele quer nos receber. Extraordinário, né? Infelizmente, olhando para a situação de Israel daqueles dias, João, o evangelista, diz que ele veio para os que era seu e os seus não o receberam. Infelizmente, muitos o rejeitaram. Nessa manhã de sábado, eu pergunto, você também vai rejeitar esse pastor? Ou você vai abraçá-lo como Senhor da sua vida? São escolhas. E esta é a escolha mais importante que nós podemos fazer. Eu queria abordar com você um quarto ponto, um quarto tópico. O centro do Salmo. Quando eu falo em centro, eu estou querendo dizer o que está exatamente no meio do Salmo 23. E ao fazermos essa pesquisa, é claro que você não pode pensar na língua portuguesa. Nós temos que pensar na língua hebraica, na língua original do Salmo. E quando você lê o Salmo 23 no hebraico, você descobre que esse Salmo tem 108 palavras. 108 palavras. E a palavra 107 e a 108 são as duas palavras centrais. Será que você adivinha aqui no Salmo quais são elas? Aonde elas estão? Elas aparecem aqui no versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O centro do Salmo, no hebraico, está nessa frase: tu estás comigo. Só que no original hebraico, o verbo ser, ele está subentendido. Então não tem estás. No hebraico está tu, eu. Interessante, né? No centro do Salmo é você e Deus. Tu, eu. Em português traduziu-se tu estás comigo. Mas essa é a ideia. No centro do Salmo, Deus está conosco. E Deus conosco não é só hoje. Deus conosco é para sempre. É por toda a eternidade. Deus conosco não tem fim. Esse é o centro do Salmo. Podemos ter tão íntima comunhão com Ele, como se nós nunca houvéssemos pecado antes. Por isso, no centro do Salmo, tu, eu, tu comigo. Esta é a grande verdade. E por que isto é mais importante ainda? Porque nas construções gramaticais da Bíblia, você vai encontrar um tipo de construção onde a ideia central, ela sempre está no meio do texto. As periferias vão convergindo para que a ideia central seja apresentada. E esta ideia central está aqui, tu comigo. O verbo ser, que está subentendido no hebraico, fala da própria essência de Deus. Está lembrado quando Deus falou assim, Moisés, vai lá libertar o meu povo de Israel? Aí Deus falou assim, mas quem é Moisés? Quem sou eu? Para ir libertar o povo do Egito, da mão de Faraó. Eles nem sabem quem eu sou, ninguém vai acreditar em mim. Aí Deus fala assim, Moisés, diga para eles que o grande eu sou foi quem enviou você. Então o verbo ser, ele fala sobre a essência de Deus. Tudo que Deus é, ele coloca à disposição do homem através dos seus atributos comunicáveis, através daquilo que Deus é. Íntimos aqui na terra, com o pastor, seremos íntimos dele também lá nos céus. Íntimos como um casal. Esta intimidade deve ser vista nos seguidores de Cristo. Está lembrado que o Sinédrio identificou os discípulos porque eles se pareciam com Jesus? Está lembrado que Pedro, enquanto tentava se esconder ali, aquecendo-se próximo de uma fogueira, foi reconhecido? Este também é um deles. Então, quando nós nos associamos ao pastor, quando o eu, tu
estar bem juntos, quando nós temos intimidade com Deus, as pessoas também perceberão isso. Mas eu queria abordar um quinto aspecto da mensagem. Os verbos do Salmo 23. Os verbos, eles servem para identificar uma ação e mostrar quem é que pratica a ação. Isso também vale para a língua portuguesa. Na língua hebraica, tem um detalhe que os verbos podem ser ativos, reativos, causativos, consecutivos. E no Salmo, quase todos os verbos estão ligados a Deus. Deitar-me faz, unge-me a cabeça com óleo, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Os verbos ativos, eles estão ligados com Deus. É Deus agindo. Quase todos os verbos reativos estão ligados à ovelha. Interessante, né? Os verbos ativos é Deus e os reativos é a ovelha. Mas o evangelho não é isso. Olha para João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. É Deus quem age. Agora, qual é o resultado da ação divina? Para que todo aquele que nele crê, aqui vem o verbo reativo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, salvação é isso. É Deus agindo e o homem reagindo. Deus amou o mundo, reação, todo o que crê. A ação divina mais reação humana é igual a quê? Vida eterna. Então, quer viver eternamente? Então, você tem que reagir ao amor de Deus. Isso é vida eterna. Só há um verbo ativo no Salmo 23. Bonito isso, viu? Os verbos ativos são aplicados ao pastor no Salmo, os reativos à ovelha. Mas há um verbo ativo praticado pela ovelha. Você sabe qual é? Adivinhou? O versículo 4 diz assim: ainda que eu ande. É o único verbo ativo da ovelha. Mas interessante, quando a ovelha vai fazer alguma coisa, quando ela vai andar, por onde ela anda? Pelo vale da sombra da morte. Você percebeu? A ovelha deixada só, ela não faz nada. E quando ela tenta fazer, ela vai para lugares impróprios. Ela caminha para o vale da sombra da morte. Amigos, que extraordinário isso. Então, a ovelha se deixada só, o resultado é a perdição, é a morte. Mas Deus é tão bom e o pastor é tão maravilhoso que aqui diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, a ovelha não vai temer, não temerei mal algum, porque porque o Senhor vai estar comigo. A soma do evangelho é a presença do pastor. Nada nos faltará. E aqui no Salmo as necessidades básicas da ovelha são atendidas. Quais são elas? Repouso, água, óleo e orientação. Tudo que nós precisamos. Repouso, água, óleo e orientação. Na hora do vale da sombra da morte, tu comigo. No Salmo 91, é dito que não os anjos, mas o próprio Deus vai estar conosco. Davi tinha um senso da presença divina. E na hora mais difícil, ele reconhecia que Deus estava com ele. E quantos momentos difíceis Davi enfrentou? Diante da morte várias vezes, mas Deus sempre estava com ele. Nada pode nos separar de Deus, nem os inimigos, nem a morte. É por isso que lá, perto da sepultura de Lázaro, Jesus disse para as irmãs dele: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nem a morte separa você do bom pastor. Essa semana, o Brasil ficou chocado com a morte daquele ator e com tantas outras mortes que aconteceram. Estamos perdendo amigos, familiares. Eu não sei se você já perdeu alguém para a Covid. Mas mesmo esses que estão morrendo, se eles creem em Cristo como Salvador pessoal, eles não serão separados do bom pastor.
Isso é para mim e para você uma lição. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós respiramos, enquanto Cristo está no santuário celestial e há uma porta da graça aberta, eu e você precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Entregar a nossa vida nas mãos do Supremo Pastor. Você não pode ficar retardando essa decisão. Porque quando a morte chega para aquele que se entregou a Cristo, é apenas um sono temporário. Porque logo, logo a pessoa será ressuscitada na manhã gloriosa da primeira ressurreição, quando Jesus voltar. Está prometido isso, lá em João 5, 28 e 29. Isso vai acontecer. E eu queria analisar o quinto e último aspecto desse salmo com vocês hoje. A última letra do salmo. É claro que eu não estou falando do português, estou falando mais uma vez da língua hebraica. A última letra no hebraico diz assim, está no verso 6. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. No hebraico, a última letra é e habitarei. O e marca o fim do Salmo 23 e liga a experiência terrestre à experiência celestial. O temporal ao eterno. O frágil ao todo-poderoso. O homem a Deus. A última letra do Salmo. E habitarei. Hoje estamos vivendo antes do e. Mas quando esse e chegar, nós iremos para os céus, habitar com o nosso bom pastor. Sendo Jesus o nosso pastor aqui na terra, ele será nosso pastor também no céu, quando ele será o nosso anfitrião, por toda a eternidade. E como supremo pastor, ele promete nos conduzir às águas tranquilas. E nunca mais a ovelha terá necessidade de nada. Por isso, transforme o Salmo 23 no salmo da sua vida. Faça de Cristo o seu supremo pastor agora. E em breve, quando ele voltar, ele nos levará para a eternidade. Nesse momento, ele é o pastor. Daqui a pouco, ele vai ser o anfitrião. Quando o E chegar, nós iremos para a casa do Pai. Por isso, prezado amigo, prezada amiga, querido jovem, querido juvenil, faça de Jesus o pastor da sua vida. Não perca a chance de entreter comunhão com Ele todos os dias. Leia a palavra, ore, se consagre, porque daqui a pouquinho o Supremo Pastor vai se manifestar e Ele vem para buscar a todos nós.